Saudações, meus amigos, meu nome é Fernando Conrado e hoje eu vim aqui explicar para vocês o artigo 142, que eu vejo que a maioria das pessoas não sabem do que se trata e aquelas poucas que sabem do que se tratam não sabem explicar para as pessoas o que é esse artigo. Então venho trazer para vocês aqui o que é esse artigo, como foi que ele surgiu, quais são os seus requisitos, como é que se dá a sua aplicação e quais são as consequências desse artigo. Porque o que eu quero com vocês aqui é que vocês entendam. Hoje, a maioria das pessoas na rua aqui estão pedindo, estão chocadas com a falta do devido processo legal nas investigações que a gente vive no Brasil, com a censura que a gente vive no Brasil, com o cerceamento de liberdades que a gente vive no Brasil. As pessoas sabem o que não querem, mas quando vão às ruas não sabem pedir direito. Ficam pedindo intervenção militar, ditadura militar, SOS Forças Armadas. Nada disso tem a ver propriamente com o núcleo do artigo 142. E por um motivo muito simples. O artigo 142 não tem um nome específico na nossa Constituição. E é isso que eu vou explicar para vocês. Inclusive, vou dar um nome que nós temos que utilizar nos nossos pedidos às ruas. Meus amigos, antes de mais nada, meu objetivo com vocês, já falei, é que vocês tenham uma compreensão do 142, que vocês entendam o que realmente ele significa, para a gente poder discutir melhor, para a gente pensar melhor o que a gente quer para o nosso Brasil. Você sabe que a gente viveu aí um período militar no Brasil de 64 a 85 e isso trouxe muitos traumas para as pessoas, muitos medos, muitos tabus. Então as pessoas não gostam de falar do 142, que logo vem na cabeça ditadura militar, golpe militar, cerceamento, repressão, e não tem nada a ver com isso. O nosso artigo 142, para que a gente já comece a nossa conversa, ele não fala dos militares no poder, nada disso. A nossa gestão do poder no Brasil vai ser feita por um civil. Isso mesmo. E quem é ele? O presidente da República. Se os poderes entrarem em desarmonia, em desequilíbrio, existe uma solução constitucional. E quem é que botou essa solução na Constituição de 1988? Foram exatamente os sobreviventes do regime militar. Foram exatamente os inimigos do regime militar. Foram exatamente todos aqueles que sofreram as asperezas do regime militar. E mesmo assim, eles botaram na nossa Constituição de 1988. Vocês percebem? Esse é o primeiro argumento que eu quero que tu entenda. Que aqueles que sofreram no regime militar, os inimigos do regime militar, decidiram colocar o 142, esse remédio constitucional, dentro da nossa Constituição. Portanto, meus amigos, é isso que eu quero que tu tenha a primeira apreensão de como é que funcionam as coisas. Um outro ponto que eu quero trazer para que a gente possa refletir de maneira lógica é que a gente tem uma Constituição. E o que é uma Constituição? A Constituição é um contrato, é um combinado entre as partes. E quem são as partes? É o povo brasileiro. Aqui nessa Constituição, a gente tem nos seus primeiros artigos, artigo 1º, parágrafo 1º, diz que todo o poder emana do povo. Ou seja, vem através dos nossos representantes ou através diretamente das ações do povo. Nosso segundo ponto diz que esse poder que emana do povo, ele é dividido em 3 outros poderes. Quais são esses nomes dos poderes? Poder legislativo, representantes direto do povo, poder executivo, representante direto do povo, e poder judiciário, que são escolhidos por esses outros 2 representantes do povo. É assim que a coisa funciona. O nosso artigo 3º, ele fala para nós qual é o objetivo do Estado. O objetivo do Estado brasileiro é que a gente tenha um país, uma nação justa, ou seja, busca de justiça, livre, ou seja, que a gente tenha a mais ampla liberdade possível, e solidária, que a gente busque solucionar os nossos problemas um apoiando os outros. É isso que está escrito na nossa Constituição. Ainda no nosso desenho constitucional, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando como é que esse Estado vai ser criado. Então existem 3 pontos específicos. Nós vamos dizer sobre o que nós estamos falando, sobre o que a gente vai combinar e o que nós temos que fazer em caso de não dar certo alguma coisa. Como é que a gente pode voltar para a coisa funcionar novamente. É assim que a gente tem na organização do Estado, que é a primeira parte da nossa Constituição, organização da forma do Estado, né, que nós teremos o Estado federado, ou seja, são divididos entre regiões autônomas, então a gente tem a União Federal, a gente tem os estados, os municípios, o Distrito Federal e também os territórios.
em caso de dar algum problema no funcionamento da parte formal do Estado, tem uma solução. É o artigo 34 da nossa Constituição, aqui, ó, que fala de intervenção. Vocês estão vendo? Ele diz, ó, se alguns problemas acontecerem entre estados, municípios, território, Distrito Federal e União, a União vai fazer uma interferência e vai fazer a coisa funcionar novamente. Depois, logo disso, nós temos como é que vai funcionar esses poderes no Brasil. E aí a gente tem como é que vai funcionar o poder legislativo, como é que vai funcionar o poder executivo, como é que vai funcionar o poder judiciário, como é que vai funcionar também os órgãos de apoio à justiça, que é a Advocacia Geral da União, que é o Ministério Público, tá tudo ali bonitinho. E logo abaixo deles vem o quê? Ó, se alguma coisa dá errada com os nossos estados, o que a gente pode trazer de solução? Que é exatamente a parte, o título que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Tá aqui, ó, bem bonito para vocês. E aí nós temos as soluções. Uma delas é o estado de defesa, a outra delas é o estado de sítio, e a terceira, nós não temos um nome específico. Olha aqui, a gente tem estado de defesa, estado de sítio, e nós não temos o nome do 142. Então, que nome que a gente pode dar para isso, para o 142, já que não tem o nome? Aqui eu vou trazer para vocês. Lá no nosso artigo 34, ele fala que se der problema entre as partes do nosso Estado, nós temos que chamar de intervenção. Vocês estão vendo aqui, ó, intervenção bonitinho? Então a gente vai ter também uma intervenção agora. Uma intervenção do quê? A intervenção da nossa Constituição. Ou seja, uma intervenção constitucional. É esse o nome. Se vocês quiserem utilizar em cartazes, pedidos, é esse o nome que tem que usar. 142 ou intervenção constitucional. Sai com intervenção militar, sai com golpe, sai com SOS Forças Armadas. Tem nada a ver com isso. A gente está pedindo um nome muito específico aqui, que é intervenção constitucional. E como é que ela se dá? O que a gente está vendo no Brasil? A gente está vendo um desequilíbrio entre os poderes. Nosso poder judiciário tem muita interferência de maneira ilegal contra a Constituição, por exemplo, nas escolhas exclusivas do presidente da República, que está lá naquela parte da nossa Constituição que divide os poderes de cada um deles, o que eles podem fazer ou não podem fazer. A gente tem o nosso STF, a nossa Suprema Corte, o nosso Poder Judiciário, interferindo também na parte legislativa. Vocês viram durante as eleições, eles criando leis eleitorais fora do prazo eleitoral. Ali eles estavam tomando para si atitudes que só cabiam ao Poder Legislativo. E aí nós temos que enxergar duas outras partes. Quem é que pode modificar algum dos ministros da nossa Suprema Corte? Só o nosso Senado Federal, através do impeachment. E ele não está pedindo impeachment dessas pessoas, que estão um dia julgando uma coisa, outro dia julgando outra. Foi o que a gente viu durante os últimos anos aqui. Né? Tinha juízes que diziam que a gente vivia numa cleptocracia, e esse mesmo juiz depois vem falar que, chorando lá, defendendo o advogado de um dos acusados que foram beneficiados por essas trocas de escolhas. A gente tem juízes que falam lá que o cala-boca já morreu, e no outro momento, essa mesma justiça diz não, que a censura tem que continuar no Brasil, mesmo sendo ilegal pela nossa Constituição. Então vocês entendem o que a gente começa a enxergar dentro do Brasil aqui? E quais são as soluções possíveis? O impeachment está sendo realizado? Não está sendo realizado. E aí eu trago para vocês duas fontes de doutrina para aqueles que querem aprender mais sobre o 142, vão estudar diretamente nessas fontes. A primeira delas é um artigo, coloca no Google, do Ives Gandra Martins, que ele coloca assim, ó, minha interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. A outra indicação que eu dou para vocês é esse artigo do Amaury Saad, muito bom também, espero que esteja aparecendo na tela para vocês, cujo nome é artigo 142 da Constituição, de 88, ensaio sobre sua interpretação e sua aplicação. O Ives Gandra, nesse artigo dele, traz algo muito interessante para nós. Ele diz o seguinte, olha só, a nossa Constituição diz que o Poder Legislativo tem que trabalhar para equilibrar essas distorções que nós temos. E ele fala daí do artigo 103, parágrafo 2º, que ele diz o seguinte, olha só, no momento que a gente tiver esse desequilíbrio
o poder legislativo tem que dar ciência ao poder competente para dirimi-la. Ele não fala em poder judiciário, ele fala em poder competente, aquele que pode equilibrar a situação novamente, porque seria de maneira, não faz sentido pela lógica, no momento que o poder judiciário está tendo uma ingerência no poder, um abuso no poder legislativo, não teria lógica o legislativo pedir para que o judiciário resolvesse a solução. Vocês compreendem? Não faz sentido a gente ter um poder que está abusando e o pedido tem que ser feito para o poder, logo para o poder abusador. Não faz sentido. E o 49 da mesma Constituição aqui diz exatamente isso, que é uma função do Congresso Nacional. Aí, no seu inciso 11, tá? Zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. O nosso legislativo não fez nada disso, o nosso legislativo ficou quieto quando o judiciário tomou para si a prerrogativa de criar leis eleitorais. Vocês enxergam tudo diante de nós? E como é que isso tem que acontecer, meu amigo? O artigo 142 diz de maneira muito clara, vou ler para vocês aqui. Ele nos diz o quê? As Forças Armadas são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, funcionam em todo o nosso território de maneira contínua, são regulares, estão sempre montadas, não é montado de vez em quando, são organizadas com base na hierarquia, ou seja, uma cadeia de comando e obediência, que é realizar os atos determinados pela cadeia de comando. E ele está sob a autoridade suprema do presidente da República. É um civil que manda nos militares. E aí, quais são os objetivos dele? É a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais. E depois ele fala ainda, por qualquer pedido dos poderes, pode ser o presidente do Congresso Nacional, ele pode fazer esse pedido, o presidente do STF pode fazer esse pedido, o presidente da República pode fazer esse pedido, para garantir a lei e a ordem. Meus amigos, eu não vou nem falar de garantia da lei e da ordem aqui, eu vou falar só da defesa dos poderes constitucionais que estão em desacordo na nossa Constituição. É aqui que qualquer um dos chefes dos poderes pode pedir a intervenção constitucional do presidente da República. E o que o presidente da República vai fazer? Ele vai propor, em primeiro lugar, a casa está toda desarrumada, está tudo fora do poder. O que manda a nossa lei fazer? Vamos baixar momentaneamente os poderes do legislativo e do judiciário e vai ser todo ele concentrado na figura do presidente da República, que tem a maioria dos votos da população. E ele vai dizer quais são os atos que devem ser realizados com base no que está na nossa Constituição. Ele não vira o rei do Brasil, ele não vira um ditador, vocês compreendem? Ele tem que fazer as soluções que estão na nossa Constituição. E aí, para que isso seja aplicado, aí ele tem que ter o apoio das Forças Armadas. Se alguém se negar a fazer alguma coisa que o presidente está dizendo, ó, tem que fazer isso, 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 temos que equilibrar esses ministros do STF, o nosso legislativo tem que fazer isso, 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 ele vai colocar à disposição do que tem que ser feito. Aí as Forças Armadas têm que ajudar o presidente a fazer essa aplicabilidade. É isso que a gente está falando. As tomadas de decisões que estão na Constituição. Ele não pode fazer nada inconstitucional. Se ele quiser mudar algum ministro, não é que vai todo mundo preso, pra cadeia, como eu estou falando. Nada a ver com isso. Ele afasta qualquer um deles, depois nomeia como. Ele leva os nomes, o Senado escolhe, o Senado sabatina. São apresentados, né? Os nomes são levados ao presidente, o presidente escolhe quem ele quer, apresenta ao Senado e o Senado faz a sabatina. É assim que funciona, é assim que está na nossa Constituição. Nada fica fora da Constituição. Se o presidente fizer alguma coisa fora da Constituição, ele vai preso. É o presidente que vai preso, é o presidente que acaba na cadeia. Vocês estão entendendo? Só que para isso acontecer, a gente tem que pensar, olha a quantidade de medidas externas que tem que serem realizadas. As relações internacionais, como é que ficarão? A gente tem que pensar no day after, no dia seguinte. É por isso que pode tomar tempo. Eu vejo muitas pessoas ansiosas, gritando. Se uma medida dessa vai ser aplicada, ela demanda tempo. Como é que ficarão as nossas fronteiras? Como é que ficam as nossas relações internacionais? Como é que serão essas decisões? O que tem que ser colocado em prática? Quais são os apoios necessários para realizar tudo isso? Se o Congresso vai ser ouvido ou não, porque a lei aqui, o 142, na sua
Lei complementar não diz que o nosso Congresso precisa ser ouvido. Não, é um canetaço do presidente, como muita gente está dizendo. Assina, presidente, eu autorizo. Sim, é uma decisão pessoal dele, mas a responsabilidade do governante é que as coisas caminhem de maneira menos invasiva possível. E aí a gente tem que dizer para vocês que isso aqui se dá de maneira pontual. Pontual. Ó, vamos entrar numa medida de intervenção constitucional para realizar esse ato e esse ato. Vai durar durante o período desse ato, e depois os poderes voltam a trabalhar normalmente. Ninguém está falando em revolução, em fazer uma nova Constituição, em fechar Congresso, em fechar nada. Isso não é autorizado pela lei. O que a gente está falando aqui é salvar exatamente a nossa Suprema Corte, que tem um papel tão importante na vida da sociedade, na vida da nossa nação. Vocês compreendem? Meu objetivo com vocês é trazer essas informações e falar de maneira muito clara o que a gente tem no Brasil. O que é o 142? Ninguém está falando que os militares vão ficar no poder. Tem nada a ver com isso. É um civil. É um presidente da República, escolhido pelo povo. Ele que vai reajustar o que deve ser reajustado pontualmente de acordo com a Constituição. Se ele fizer alguma coisa fora da Constituição, ele vai preso. Depois é devolvido o equilíbrio desses poderes para que trabalhem em harmonia. Isso é uma solução que foi colocada na nossa Constituição, é uma intervenção constitucional que não tem nome e eu trago aqui para vocês, exatamente para aquelas pessoas que tinham medo do regime militar, exatamente para aquelas pessoas que sofreram alguma coisa no regime militar, exatamente para aquelas pessoas que têm receios, traumas em relação ao regime militar. Então tu compreende? Não tem nada de golpe nisso. É uma escolha constitucional e eu espero ter deixado claro para vocês como é que funciona tudo isso, como se dá essa dinâmica e ainda fornecer aqui duas fontes para quem quiser aprender mais. Esse artigo do Ives Gandra e também o artigo do Amaury Saad. Beijo para vocês, fiquem com Deus, aprendam cada vez mais, porque só o conhecimento afasta o medo, só o conhecimento afasta o pânico, e essa é a melhor saída para a nossa população nesse momento. Entender onde é que a gente vive e quais são as soluções a serem apresentadas. Um abraço forte, fiquem com Deus e que ocorra o melhor para o destino do Brasil.